Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quinta-feira, trazendo a atualização do nosso Power Ranking da temporada da NBA. 2 semanas se passaram desde a última atualização, então bora aqui dar uma mexida no nosso ranking dos melhores e piores, times da temporada da NBA. Deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Ó, tá aqui na tela. Vamos novamente utilizar o Tier Maker para montar o nosso Power Ranking. Se você não acompanhou as últimas edições do Power Ranking, dá uma olhadinha depois para você se situar nas mudanças que estão sendo feitas. Power Ranking que é atualizado a cada 2 ou 3 semanas, depende da minha demanda de trabalho, Tem semana que eu vou conseguir fazer a cada... Tem mês, que eu vou conseguir atualizar a cada 2. Terão meses que eu vou conseguir atualizar a cada 3. Então a gente vai fazendo essa... A gente vai intercalando assim, mas o período sempre vai ser de 2 a 3 semanas, O recorte vai se manter basicamente esse. Enfim, vamos aqui atualizar. 2 semanas se passaram desde a última atualização. Teremos algumas mudanças, viu? Teremos algumas mudanças, algumas drásticas, hein? Vai ter muita gente caindo bastante e muita gente também subindo bastante nessa atualização. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, que é importante, ativa a notificação. Dá uma olhadinha lá na Centauro, tá? Dá uma olhadinha nos produtos da Centauro. Centauro tá sempre com promoções muito bacanas. Promoções em jerseys, promoções em tênis, promoções em artigos esportivos no geral. Você acha basicamente tudo na Centauro. E usando o cupom SWISH10 na sua compra, você consegue 10% de desconto, velho. A Centauro é a parceira do canal nessa temporada. E graças a essa parceria, eu posso oferecer para vocês esse cupomzinho de desconto, que ajuda bastante, cara? 10% de desconto é muita coisa. Então, vai na Centauro depois, dá uma olhadinha ali nos produtos. E não se esqueça de usar o cupom SWISH10 para dar aquela bela economizada, que sempre vai bem, Sempre vai bem economizar, ainda mais em final de ano. Então, diquinha tá dada. Vamos lá, cara. Vamos aqui começar de baixo para cima, do pior até o melhor time da temporada. O pior time, cara... mano, eu vou manter o Washington Wizards, tá? Sinceramente, eu não vejo motivos pra não ser o Washington Wizards. 3-19 de campanha, pior defesa da NBA, 6º pior ataque. É um time que tem diversos problemas estruturais, defensivamente horrível, é só o 29º em turnovers forçados, é o último em porcentagem de rebotes defensivos. Então é um time horrível na defesa e no ataque não tem muito poder de fogo, Com exceção ali do McCollum, que tá tendo uma temporada bem boa, o que é bom pensando, em trocas, não tem muito o que falar de bom assim do ataque de Washington. Então é um time frágil nos dois lados, uma campanha horrível, 19 derrotas. Então, para mim, Washington Wizards, pela campanha e pelo desempenho, é o pior time da NBA em mais uma edição aqui do Power Ranking. O segundo pior segue sendo o New Orleans Pelicans. O Pelicans tem até mais derrotas do que o Wizards, tem 22. Só que eu acho que o Pelicans tem um desempenho um pouquinho melhor. Não é tão melhor também, viu? E aí eu tô falando de desempenho teste de olho, Vendo o time jogar. Eu acho que o Pelicans joga melhor do que o Wizards, até porque tem um elenco melhor também, apesar das lesões, mas tem um elenco melhorzinho. Tem ali 2 novatos que vêm se destacando bastante, que é o Jeremiah Fears e o Derek Queen. Derek Queen que inclusive meteu um belíssimo triple-double contra San Antonio no jogo aí recente. Então é um time que tem um desempenho um pouquinho melhor, mas ainda assim é um time extremamente frágil na defesa. O Pelicans
tem o pior índice da NBA em pontos cedidos, em cestas de 2 pontos cedidas. Né? O Pelicans cede em média, permite, né, que o adversário converta em média 61% dos arremessos de 2 pontos. Esse é o pior índice da NBA nessa temporada e o pior da história da liga. Então, assim, é um time extremamente frágil, que obviamente vai passar por mudanças na trade deadline. Eu acho muito difícil que nomes como Herb Jones, Zion até, né, não sejam trocados. O Zion é difícil de trocar pelo salário e pela questão física dele, né? Poucos times, né, topariam uma troca pelo Zion. Mas o Herb Jones é um cara que tá fazendo hora extra lá em New Orleans. O próprio Trey Murphy também. Então são 2 caras que eu acho que o Pelicans vai negociar. Jordan Poole também deve ser negociado. E aí, a partir de fevereiro, o Pelicans deve vir com força pra tancar. E é foda, né, tancar, porque o Pelicans tancar não faz muito sentido porque a pique não é deles. Mas faz menos sentido ainda manter esses jogadores sem competir. Né? Então eu acho que o Pelicans vai acabar tancando sem poder tancar, porque entre manter esses caras e ter uma campanha horrível como tá tendo, e trocar todo mundo, acumular capital de draft e ter uma campanha ruim, e ter uma campanha ruim do mesmo jeito, é melhor ter a campanha ruim do mesmo jeito, se livrando desses salários, abrindo espaço no cap e acumulando capital de draft. Então acho que a partir de fevereiro a gente vai ver o Pelicans perdendo ainda mais. E aí o foco vai ser desenvolver a molecada, dar mais minutos pro Derrick Queen, dar mais minutos pro Jeremiah Fears e pensar aí no futuro. Né? Para mim é o que o Pelicans deve fazer e a tendência é que isso de fato aconteça. 28º, eu vou de Brooklyn Nets, tá? Eu vou de Brooklyn Nets, perdendo uma posição em relação à última edição. Brooklyn fica em 28º. É um time que está com 6 vitórias e 17 derrotas na temporada. É um time que está tendo como sua grande notícia positiva o Michael Porter Jr., né, que está jogando muito bem. Michael Porter, ele tem uma média... Quase derrubei aqui o microfone. Ele tem uma média de mais de 34 pontos nos últimos 3 jogos. Né, mantendo uma eficiência absurda. Né, o Michael Porter, que nesses jogos sem Cam Thomas, que está fora por conta de uma lesão na coxa, cara, ele está com mais de 27 pontos de média. Né, então é um cara que está jogando muito bem. Muito graças a ele, o Brooklyn conquistou as vitórias que tem, né, as poucas vitórias que tem. É um time que venceu 3 dos últimos 4 jogos. Né, melhor sequência do Nets na temporada. Não que isso seja um foco de Brooklyn. Brooklyn não quer vencer. Obviamente não quer vencer. Mas, de vez em quando é legal vencer um joguinho ou outro, né? Pra dar uma alegria pro torcedor. E o Michael Porter foi o grande responsável por essas vitórias. É o melhor jogador do time na temporada. E deve render coisa bem boa pro time aí na trade deadline, né? Esse aí vai render uma coisinha bacana. Vai render coisa boa pra Brooklyn. Que, diferente do Pelicans, pode e vai tancar porque tem o controle da sua própria pique. Então, Brooklyn Nets, 28º. 27º, eu vou de... Eu vou de Sacramento Kings. Eu vou de Sacramento Kings em 27º. Cadê o Kingaço? Aqui, ó. Eu vou de Sacramento Kings, um dos times mais disfuncionais da NBA. São 6 vitórias e 18 derrotas na temporada. É um time que, mesmo tendo bons valores ofensivos, tem um ataque muito ruim. Muito ruim. Né? O Kings tem o 4º pior rating ofensivo da NBA. Os únicos times que têm um rating ofensivo melhor que Sacramento na temporada são Wizards, Mavs e Pacers. E isso tendo Zach LaVine, tendo DeMar DeRozan, tendo Domantas Sabonis. Isso diz muito sobre o quão ruim, o quão desastrosa é a temporada de Sacramento. Nada dá certo para Sacramento.
absolutamente nada. É uma defesa ruim, um ataque ruim. Né? O que dá pra gente tirar de bom dessa temporada do Kings, se é que dá pra tirar alguma coisa de boa, é o desenvolvimento dos moleques. Nick Clifford, né, o Maxime Renault, que recentemente fez um jogo bem bom de 25 pontos. É isso. Né? Basicamente é isso que dá pra tirar de bom. Curioso pra ver qual que vai ser o retorno que o Kings vai ter nas trocas de DeRozan, LaVine e Sabonis, que obviamente vão acontecer. Esses três serão trocados nos próximos meses. Curioso pra ver o retorno, especialmente do DeRozan e do LaVine, que são dois caras que eu vejo tendo um mercado bem limitado. Curioso pra ver o que o Kings vai arrumar com esses dois. O Sabonis deve dar um retorno bom. O Sabonis, mesmo eu tendo várias questões com a defesa dele e tudo, é um jogador que tem um valor de mercado interessante. Ele deve render coisa boa. Agora, DeRozan e LaVine, eu tô curioso pra ver o que eles vão virar em termos de valor. Porque eu acho que o valor deles não é lá dos melhores, não. Mas vamos ver, né? Fato é que o Kings é um time horroroso e nessa edição fica em 27º, perdendo uma posição em relação à edição passada. E aí, encerrando essa primeira prateleira, vamos de Indiana Pacers. Indiana Pacers em 26º, o que é uma evolução em relação à última edição. Né? O Pacers ganha 2 posições aí. 6 vitórias e 18 derrotas para o Pacers. O Pacers que tá num viés de melhora aí nos últimos jogos, né? Tá conseguindo desenvolver um pouquinho melhor seu jogo. É um time que você vê que tem talento, né, cara? Mas esbarra na falta de profundidade, nas lesões. Né? O Haliburton faz uma falta absurda para esse time. Tanto que o Pacers... Olha que curioso. O Pacers é o 4º time da liga em passes por jogo. É um dos 4 times que mais executam e convertem passes na liga. Só que é o último em assistências. Ou seja, é um time que roda muito bem a bola, só que na hora do último passe não sai. Não sai a pontuação, não sai a cesta. Né? E isso diz muito sobre a falta que faz o Haliburton. O Haliburton, ele é um dos melhores da liga nesse último passe, nessa assistência, nessa achada, de deixar o companheiro na melhor condição possível de pontuar. Ele é um dos melhores da NBA. E sem ter esse cara, o Pacers sofre muito na criação. Né? E aí você junta isso ao aproveitamento péssimo que o time tem no perímetro nessa temporada. Né? O Pacers é o 29º em aproveitamento em bolas de 3, 33,2%. Né? Aí você tem a explicação do porquê que o Pacers tá com essa campanha ruim. Mas, repito, o time tá num viés de melhora e eu não descarto o Pacers da briga por play-in ainda, tá? Acho que o Pacers tem condições, sim, de chegar na zona de play no leste. Mas, obviamente, vai ter que melhorar bastante essa criação de jogo e, especialmente, o seu aproveitamento ali na linha de 3, tá? Mas é isso. Primeira prateleira, os piores times, pra mim, são esses. Pacers, Kings, Nets, Pelicans e Washington Wizards. Indo pra segunda prateleira, em 25º. 25º eu vou com uma das principais, se não a principal decepção da temporada, que é o nosso querido Los Angeles Clippers, né? Querido não, porque eu tô de mal do Clippers, pelo que eles fizeram com o Chris Paul, ainda não aceitei e jamais aceitarei o que o Clippers fez com o Chris Paul, uma das maiores sacanagens que eu já vi na NBA. Os caras mandaram o Chris Paul embora no seu ano de despedida da NBA, pô. E do jeito que foi, né, pô, na madrugada. Tipo, mano, loucura. Então, eu não tô de bem com o Clippers. E a fase do Clippers, ela é horrorosa. É o karma, né? É o tal do karma. Você pega aí... Cara, é muito louco, né? Porque se você for puxar os últimos meses do Clippers... Mano, é só merda acontecendo, né, bicho? É a dispensa bizarra do Chris Paul. É o caso ali do Kawhi com a Aspiration, né? Cara, que doideira, mano. Que doideira vencendo o Clippers. Um time que terminou a temporada passada
deixando o torcedor animado, porque fez uma ótima série contra a Denver, levou Denver a 7 jogos. Aí vem a off-season, o time faz movimentos muito bons, né? Muito bons. E não adianta agora você falar que foram movimentos ruins, que na época todo mundo elogiou. Todo mundo elogiou. Agora todo mundo vem bater no Clipão também. Mas na época todo mundo achou maravilhoso o que o Clippers estava fazendo. Só que aí, mano, tudo desanda, né, cara? Tudo desanda, é Kawhi com aspiration, é Tyronn Lue fazendo um trabalho horroroso. São lesões também acontecendo, o Kawhi machucou, Derrick Jones machucou. E tudo isso em meio a uma temporada absurda do Harden, né? O Harden entregando uma das suas melhores temporadas dos últimos anos, num time que não consegue ganhar de ninguém. Um time que hoje tem 18 derrotas e só 6 vitórias. Ah, cara, complicado, né, mano? Um time que tem uma defesa que ano passado foi extremamente elogiada, mas nesse ano é uma defesa que tá sofrendo muito, especialmente em contra-ataques, né? O Clippers é um dos times que mais cedem pontos de contra-ataque na liga. São quase 18 pontos de contra-ataque cedidos de média. Isso é um problema muito grande, tanto é que o Jeff Van Gundy, que é o técnico de defesa do time, ele mandou fazer umas camisetas para os jogadores do Clippers usarem no treino, escrito voltem seus filhos da puta. Bela camisa, inclusive, que expõe esse problemaço que é a questão dos pontos de contra-ataque. O Clippers também é um dos times que mais cometem turnovers na temporada, são quase 15 por jogo. Então você tem um time que defende mal em transição e que comete muito turnover. É uma combinação que não tem como dar certo. E aí você junta tudo isso ao caos nos bastidores, você tem aí o Clippers sendo a grande decepção da temporada e nessa edição ficando em 25º aqui no Power Ranking. 24º eu vou de Charlotte Hornets. Eu vou de Hornetão aqui em 24º. 7 vitórias e 17 derrotas na temporada. Hornets que tem como sua grande notícia positiva no ano até aqui o Conquinipel, né? Apesar dos últimos jogos dele não terem sido tão bons, Conquinipel tá tendo uma temporada muito boa. São mais de 18 pontos de média, um aproveitamento na casa dos 40% para 3 pontos. Durante muitas semanas ele liderou a corrida para o novato do ano. Agora o Cooper Flag passou, mas ele vinha liderando. Então, o Conquinipel é de longe a melhor notícia que o Hornets tem na temporada. Hornets tem algumas outras notícias positivas, né? Acho que dá para falar que a defesa do Hornets melhorou em relação ao ano passado. É um time que, né, é um dos melhores times em rebotes defensivos e um dos times que menos sofre com lances livres do adversário, né? O Hornets é o time que mais consegue impedir que os adversários cheguem na linha do lance livre. Isso é um ponto positivo. Só que ao mesmo tempo, né, é um time que cede muito arremesso pro adversário. É um dos 5 em porcentagem de arremessos de quadras cedidos. E é um time que tem uma dificuldade absurda em forçar turnovers, né? Então, mesmo no que o Hornets melhorou, que é a defesa, ainda tem problemas, né? Ainda tem dificuldades. O Hornets é o 4º pior em taxa de turnovers forçados na liga, né? Só fica na frente. Só o Wizards, perdão. É a 4ª menor taxa e é o pior, depois do Wizards, em roubos de bola a cada 100 posses, né? Então é um time que tem uma dificuldade absurda em forçar turnover. E isso é complicado, né? Nessa liga focada em transição, você não conseguir contra-atacar, você não conseguir gerar contra-ataques é um problema. E se o Hornets conseguisse melhorar nessa questão dos turnovers forçados, o time ia subir muito de nível. Porque é um time que pega muito rebote defensivo, mas não consegue capitalizar em cima da melhor forma possível, porque não consegue gerar contra-ataques. Mas enfim, são 17 derrotas. A melhor notícia do time, obviamente, é o Conquinipel.
7 vitórias, 17 derrotas. Hornets fica em 24º. Em 23º, eu vou de Utah Jazz. Cadê o Utah Jazz? Cadê? Aqui, ó. Vou de Utah Jazz em 23º, 8 vitórias, 15 derrotas. O Jazz se mantém na mesma posição da edição passada. O Jazz, de novo, né? Tá sendo melhor do que deveria. O Jazz não deveria estar com essa campanha. O Jazz deveria estar com uma campanha bem pior. Porque é um time que quer tancar. Só que por ter muito talento à disposição, ou alguns bons talentos à disposição, o Jazz tá conseguindo vencer alguns joguinhos que não deveria, né? E aí você tem o Keontae George metendo 23 pontos de média, você tem Lauri Markkanen metendo quase mais de 28, você tem Ace Bailey, né? Mesmo na temporada de altos e baixos, nos últimos 13 jogos aí, tá com mais de 13 pontos de média, né? E é isso que faz o Jazz, entre os times de tanque, ser talvez o melhor time que tá tancando. Porque é um time que tem qualidade, que tem elenco, tem um bom técnico, né? Mas é um time que tem, obviamente, problemas. Não é à toa que tá com campanha negativa. É um time que tem uma defesa horrível. Horrível, né? Nessa temporada. É um time que permite, a cada 100 posses de bola, mais de 120 pontos para o adversário, né? É um time que em 23-24, por exemplo, permitiu 119,6 pontos a cada 100 posses, que foi o pior rating defensivo da história da NBA. E nessa temporada o Jazz está ainda pior, né? Tá conseguindo se superar. É uma coisa realmente impressionante. Isso se deve muito ao fato do Walker Kessler ter machucado, ele era a âncora defensiva desse time. E também ao fato de jogadores como Taylor Hendricks e Cody Williams, que foram draftados sendo bons prospectos defensivos, ainda não terem, né, desabrochado. Então, basicamente é isso. É um time que defende muito mal, só que é um time que ofensivamente tem bons valores. E aí, o resultado disso é uma campanha ruim, mas não tão ruim quanto a campanha dos outros times que estão tancando, né? Enfim. Utah Jazz aí, 23º. 22º, aí é decepção, né? Chicago Bulls. Chicago Bulls que na primeira edição, né? Nas primeiras edições aqui do Power Ranking, ficou, né? Na posição alta. Um time que começou a temporada voando, né? Começou a temporada 6-1. Desde ali, irmão, o Bulls despencou, cara. São 7 derrotas seguidas, 14 derrotas na temporada. É um time que tem uma das piores defesas da liga, só que até ofensivamente, onde o time vinha bem, o time piorou. O Bulls hoje tem só o 24º melhor ataque da liga e desde 24 de novembro, que foi quando essa derrocada começou, o Bulls tem o pior ataque da NBA. É um ataque totalmente dependente de jogadas individuais, um ataque que comete muito turnover, um ataque que não é eficiente. E aí você tem um ataque ruim, que comete muito turnover, aliado a uma defesa que é horrorosa e não é de hoje. É uma combinação que não tem como dar certo. Resultado disso são 7 derrotas seguidas, 14 derrotas na temporada. Existe aí o rumor de que o Bulls pode ir atrás do Anthony Davis. Eu acho que a chegada do Anthony Davis seria positiva, melhoraria bastante, especialmente a parte defensiva, e tende a melhorar também a parte ofensiva. Então eu acho que é um movimento que o Bulls deveria fazer, mas os problemas do Bulls vão além disso, né? Comissão técnica, falta de direção do front office. O Bulls tem muitos problemas, mas eu acho que uma troca pelo Anthony Davis, dependendo do que o Bulls ter que abrir mão para fazer acontecer, poderia dar uma mascarada em alguns desses problemas e botar o Bulls de volta na disputa por uma vaga por playoff, onde estava, né, até poucas semanas atrás. Vamos ver o que o Bulls vai fazer.
Fato é que o time tá num momento horroroso. 22ª posição para eles nessa edição. 4 posições abaixo do que tava na edição passada. E aí, fechando mais uma prateleira, na 21ª posição, outro time que também tá numa derrocada enorme, Milwaukee Bucks, né? O Bucks começou a temporada mó bem, né? Com o Giannis jogando nível MVP. Só que nas últimas semanas, né? Muito por conta também da lesão do Giannis, né? Que vai tirar ele por um tempo. O time caiu demais, cara. Caiu demais de rendimento. E é um time, cara, que mesmo no momento bom que tava ali no começo da temporada, era muito claro como que não era muito sustentável o bom momento do Bucks, porque o bom momento do Bucks era completamente atrelado ao Giannis. Prova disso é que com o Giannis em quadra, o Bucks tem um rate ofensivo de 126,3, que é o melhor da NBA. Sem ele, o rating cai para 109, que é um dos piores da liga. Ou seja, é um time absolutamente dependente do Giannis, e sem ele o time tá totalmente perdido. É um time que não consegue produzir, é um time que não consegue vencer. E o problema é que pode ser que talvez ele nem volte, né, da lesão, porque pode ser que ele seja trocado. Existe aí o rumor de que o Giannis pode forçar uma troca. E aí, sem ele, pensando numa troca que pro Knicks, por exemplo, que é uma troca que não vai render tantas coisas boas assim pro Bucks, a tendência é que o Bucks passe por um período aí bem difícil. Bem difícil. A minha expectativa é que o pós-Giannis seja nível pós-Kobe lá no Lakers. Eu acho que vai ser nesse nível, cara. A menos que o front office do Bucks dê uma de Oklahoma e consiga acumular um capital absurdo de draft e consiga desenvolver bem os jovens que forem escolhidos e tal, eu acho que o Bucks vai passar por um longo período de reconstrução. Né? Longo período. Ainda mais porque a troca do Giannis talvez não renda muita coisa, né? Porque se o Bucks for trocar o Giannis pra onde ele quer ir, e aparentemente ele quer ir pro Knicks, não vai render muita coisa. Né? Vai render no máximo um Karl Anthony Towns, que pode depois virar uma first numa outra troca. E isso. E uma pique que o Bucks tem, que o Knicks tem do Wizards. Uma pique ruim, proteção top 8 ainda. Então, se o Giannis forçar uma troca nesse ano, e se ele de fato forçar uma ida pro Knicks, o pós-Giannis vai ser, cara, vai ser triste pro torcedor, viu? Vai ser bem triste. Enfim. 15 derrotas pro Bucks, 21ª posição. O Bucks perde uma posição em relação à edição passada. Então, segunda prateleira finalizada. Indo pra terceira prateleira, abrindo top 20, eu vou de Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers para abrir o top 20. Blazers que tá com a campanha de 9 vitórias e 15 derrotas. É um time que deu uma caída de rendimento depois daquele bom começo com o Splitter, né? O time começou muito bem, mas faz um tempinho que tá numa queda. O que explica, né, muito dessa queda são os problemas que o Blazers está tendo no ataque. Né? Um time com muitos problemas ali nas bolas de 3. Tem o pior aproveitamento da liga em bolas de 3, só 33%. Né? É um time... E não é que... Ah, não, é o sistema do Splitter. Não, é falta de material humano mesmo. O Blazers tem um elenco recheado de ótimos defensores. Tem peças muito interessantes, como é o caso do Avdija, que está tendo uma temporada de All-Star. Né? Tá tendo números incríveis. Inclusive, uma curiosidade, o Avdija é o 4º jogador na temporada com mais lances livres tentados por jogo. Ele tá com quase 10 lances livres tentados por jogo.
É absurdo, né? Ele só perde pro Luka, pro Giannis e pro Shea. Olha aí o Avdija. Tá tendo aí um apito maravilhoso dele, Avdija. Enfim, não quero entrar em polêmica aqui, não quero falar de apito amigo. Apito amigo, como diria Milton Neves, maravilhoso. Mas o Blazers tem um elenco bom, com talento, mas o Blazers não tem um elenco recheado de arremessadores, né? Você pega Avdija, não é um especialista. Toumani Camara não é um especialista. O melhor arremessador do Bucks, cara, se pá é o Drew Holiday, que tava chutando pra 36,5% antes da lesão. Né? E aí é curioso ver, né, que a partir do momento que ele machucou, a queda de rendimento do Blazers está muito atrelada à lesão do Holiday. Sem o Holiday, o Blazers está 3-9. Com ele, estava 6-6. Né? Então, você vê que tem uma ligação. Né? O Blazers perde o Holiday e começa a cair de rendimento. Por quê? Porque perdeu um cara que é um carrapato na defesa, um dos melhores defensores da liga, e um cara que estava sendo o melhor arremessador do time, né? Então, é isso. É um time que tem um problema crônico nas bolas de 3, mas por ter uma defesa boa, uma defesa bem estruturada e por ter, né, esse individual maravilhoso do Avdija, ainda está conseguindo vencer. São 9 vitórias na temporada, 15 derrotas e 20ª posição aí para o Blazers, que segue aí na briga por uma vaga no play-in aí na Conferência Oeste. Em 19º, eu vou de Dallas Mavericks. Né? Dallas Mavericks deu uma melhorada, né? Tanto que, em comparação à última edição do Power Ranking, o Dallas ganhou 5 posições. Então, o time tá no viés de melhora. São 9 vitórias e 16 derrotas. É um time que recentemente engatou 3 vitórias seguidas, incluindo uma vitória fora de casa contra o Denver, uma bela vitória. E essa melhora do Dallas, ela tá totalmente atrelada à volta do Anthony Davis, que muito positiva, mas principalmente ao crescimento dos novatos, né? Cooper Flagg e Ryan Nembhard. Os dois estão aí numa crescente muito boa, né? Cooper Flagg, né, nessa sequência de 3 vitórias, teve uma média de 27 pontos. 7 rebotes de média. O Ryan Nembhard, 17 pontos e quase 9 assistências de média nessas 3 vitórias seguidas. O Nembhard, como titular, foi titular em 6 jogos, ele tá com média de 14,8 pontos, 6,8 assistências e só 1,3 turnovers. É um cara que tá ajudando demais nessa criação de jogo do Dallas, que vem sendo o grande problema do time na temporada. É um time que tava sofrendo muito para criar jogadas. Tanto que o Jason Kidd inventou de usar o Cooper Flagg como armador para ver se dava uma melhorada e não adiantou nada. Só que com o Nembhard as coisas estão melhorando, cara. O time tá melhorando, tá fluindo melhor. Baita achado o Ryan Nembhard, né? Moleque que nem foi draftado. Achado aí maravilhoso do Dallas. Melhor notícia de Dallas da temporada. Né? O crescimento de produção do Cooper Flagg e o surgimento do Ryan Nembhard são as 2 melhores notícias que Dallas teve na temporada. Uma temporada com poucas boas notícias até então, né? Mas é isso. É um time que tá num viés de melhora. Os novatos estão jogando muito bem. 9 vitórias. Chegou a embalar 3 vitórias seguidas. Por isso que Dallas ganha 5 posições e fica em 19º. Em 18º, outro time que também ganhou algumas posições em relação à edição passada. Ganhou 3. Memphis Grizzlies. Né? Outro time que também está no viés de melhora. É um time que depois de perder 11 dos primeiros 15 jogos, venceu 7 dos últimos 9. Né? É um time que está aí numa melhora. Melhora essa que está totalmente atrelada à volta do Zach Edey, que infelizmente vai ficar fora por mais um tempo. Acabou de sair a notícia do Charania de que ele vai ficar fora por acho que 2 a 4 semanas. Mas a volta dele, cara, foi fundamental. Fundamental. Né? O Edey tá com médias de duplo-duplo com mais de 2 tocos de média. Né? O Grizzlies com ele em quadra, a cada 100 posses, tem um plus-minus de mais 23,5. Então, a volta do Zach Edey, mano, é
tem total relação com a melhora da equipe do Grizzlies. Impossível também não atrelar essa melhora à saída do Ja Morant, né? Ja Morant tá fora por conta de lesão. E é impressionante como que o time melhorou sem ele. É impressionante, cara. O time tá muito melhor sem o Ja Morant. O que reforça, né, a possibilidade de Memphis negociar o Ja Morant nesses próximos meses. Eu só não sei se vai arrumar alguém disposto a pegar ele, porque é um jogador problemático, com alto salário, com alto índice de lesões. Mas se alguém tinha alguma dúvida se Memphis ia ou não tentar trocar o Ja Morant, esse momento que o time vive sem ele, esse momento bom que o time vive sem ele, meio que deixa claro que, cara, tentar trocar eles vão. Se vai conseguir eu não sei, mas que vai tentar trocar, disso eu não tenho a menor sombra de dúvidas. E é isso, 18ª posição para o Memphis Grizzlies, ganhando 3 posições em relação à edição passada. Em 17º, perdendo 2 posições, eu vou de Golden State Warriors. Cadê o Golden State? Aqui, ó. Eu vou de Golden State em 17º, são 13 vitórias e 12 derrotas. É um time que, nos últimos jogos, conseguiu bons resultados, mesmo sem o Stephen Curry, né? Pat Spencer, Quinton Post, o próprio Gui Santos, né? Foram nomes que subiram de rendimento e ajudaram o Warriors a conquistar os últimos bons resultados. Mas o Warriors ainda é um time muito inconsistente, né, cara? Né? O Warriors está entre os 9 ataques menos eficientes da NBA. Né? O Warriors só não tem um ataque pior que Nets, Bulls, Grizzlies, Pelicans, Kings, Pacers, Dallas e Wizards. De resto, o Warriors tem um ataque pior do que todos os outros times. Né? Só que, curiosamente, entre os 13 piores ataques da liga, o Warriors é o único time que está com campanha positiva. Né? O que diz muito sobre a defesa do Warriors. Né? O ataque é ruim, o ataque é problemático, mas a defesa é boa. O Warriors tem uma das melhores defesas da temporada. Né? Então, é um time inconsistente, é um time desequilibrado ainda. Só que tá conseguindo os resultados. Tá conseguindo vencer, tá conseguindo se manter na zona de pós-temporada. Mas precisa melhorar. Tem muita coisa a melhorar. Né? O Warriors é um time que hoje é um time medíocre. Hoje o Golden State é um time medíocre. Na defesa é bom, tá? Mas, por exemplo, ofensivamente está entre os 9 menos eficientes. É um time que na linha de 3 só tem 36,4% de aproveitamento, o que é um aproveitamento médio. É um time que infiltrando também não tem muita produção. É a segunda menor média de pontos por jogo em infiltrações na liga. Só 22,1 pontos vindos de infiltração. Tem a quinta pior porcentagem de turnovers da liga. Então é um time que tem muitos problemas ainda, mas que tem aí essa defesa como sua grande força e alguns role players têm subido bastante de rendimento, que vai ajudar bastante quando o Curry voltar de lesão. Né? Deve ajudar bastante na profundidade. Fica em 17º, 13 vitórias, 12 derrotas. Perderam 2 posições em relação à última edição. E fechando mais uma prateleira, em 16º, eu vou de Filadélfia. Filadélfia ganha uma posição, né? São 13 vitórias e 10 derrotas na temporada. É um time que vem se destacando muito pelo seu perímetro, né? É um elenco com ótimas opções ali para guards. Tyrese Maxey jogando nível All-Star, você tem Ed Combe, você tem Quentin Grimes, você tem Jared McCain. É um time muito focado em perímetro. O que é bom, né? É um time que consegue jogar rápido, é um time leve. Só que ao mesmo tempo, defensivamente, isso acaba sendo um problema. Ainda mais enfrentando times que jogam mais físico, times que têm, né, uma vantagem de estatura. O jogo contra o Lakers mostrou muito isso, né? Mesmo o Lakers não sendo um time tão alto assim, só o fato de ter um LeBron James ali já deu uma vantagem muito grande pro Lakers, né? Tipo, o Sixers não tinha quem colocar para marcar o LeBron. Até porque os jogadores altos que o Sixers tem não são defensores mano a mano tão bons assim. O Drummond não é um grande defensor mano a mano. O Paul George, já foi a época do Paul George.
O Embiid, que durante um tempo na liga foi um dos melhores defensores da NBA, hoje, cara, o Embiid ele é um resquício do que ele já foi um dia. Eu até brinco, né, que se o Embiid fosse um cavalo, ele já tinha sido sacrificado há muito tempo, porque é um jogador que, todo respeito do mundo ao Embiid, que é um cara que eu já defendi muito aqui no canal, né, já fui muito fã do Embiid, mas hoje é um jogador que não tem impacto algum no jogo. É um cara que não consegue defender, é um cara que não consegue pular, é um cara que não ataca mais o garrafão. A maioria das tentativas de arremesso do Embiid são de média a longa distância, porque ele não tem mais físico e confiança para atacar por dentro. Então, é complicado, né? Essa falta de estatura de Filadélfia é um problema. Ajuda na questão de velocidade, de jogar um pouco mais rápido, mas é um problema pensando especialmente na parte defensiva. É um time que sempre vai sofrer na defesa por não ter opções ali de jogadores mais altos para gerar bons matchups ali com alas e pivôs adversários. Né? O jogo contra o Lakers ilustrou bastante essa questão. Mas ainda assim é um time com campanha positiva, é um time que tem um All-Star em ascensão, que é o Tyrese Maxey. Então, tem uma campanha boa, tem uma boa campanha. Então, 16ª posição tá bem entregue aí para Filadélfia. Abrindo o top 15, eu vou de Atlanta Hawks. Vou de Atlanta Hawks em 15º. 14 vitórias e 11 derrotas para Atlanta na temporada. Atlanta que tá numa queda, né, cara? Né? 2 semanas atrás, a Atlanta tava em 10º no Power Ranking. Hoje já cai para 15º. É um time que tem um problema muito sério na defesa de garrafão e nos rebotes, né? É um time que ofensivamente tem ótimas opções, né? O Jalen Johnson tá tendo números incríveis, especialmente nesse período sem Trae Young, ele subiu muito de rendimento. Triple-double a rodo, tipo, o Jalen Johnson tá jogando pra caralho. Só que defensivamente o Hawks é um time que peca, especialmente na parte de garrafão, né? Até porque não tem muitas opções de garrafão, né? O Porzingis não consegue jogar, né? E aí meio que sobra tudo pro Okongwu, coitado. O Okongwu fica totalmente exposto ali. E aí você tem um Hawks que cede muito rebote, que não tem grandes reboteiros. Tipo, o melhor reboteiro, os melhores reboteiros que o time tem é o Jalen Johnson e o Onyeka Okongwu, que ainda assim não são elite no rebote. E é um time que não consegue proteger direito seu garrafão. Então, é um time que tem problemas ali, né, importantes na parte defensiva. O Porzingis, obviamente, ajudaria muito, mas é um cara que não consegue ficar saudável. Perdeu 4 jogos seguidos por conta de uma doença. Né? De novo, a doença misteriosa do Porzingis. E é um cara que não joga back-to-back. Então, assim, os problemas do Hawks são muito atrelados à saúde dos caras, né? O Porzingis 100% ajudaria muito a resolver essas questões defensivas. Mas ele não consegue ficar saudável, e aí você tem o Trae Young fora também, que não ia ajudar na parte defensiva, mas ofensivamente é um gain muito grande. Então, a Atlanta sofrendo muito com lesões, mas ainda assim tá conseguindo se manter competitivo. 14 vitórias, 11 derrotas. Fica em 15º. Mas esse time precisa começar a ficar saudável, cara. Precisa começar a ficar saudável, assim como o 14º, que é o Phoenix Suns, que é outro time que também não tá conseguindo ficar saudável. O Devin Booker tá fora faz um tempo com a lesão na virilha. Jalen Green também não conseguiu ainda ficar minimamente saudável nessa temporada. Mark Williams também é um jogador que tem que ser preservado, não pode jogar back-to-back porque senão ele estoura. Então o Phoenix é um time que também sofre muito com a questão de lesões, só que tá conseguindo se virar bem, né? É um time que tem 14 vitórias, só 11 derrotas. É um time que tá entre os 10 melhores em eficiência defensiva e em eficiência ofensiva. Então é um time que tá sendo bem equilibrado. Só que é um time que tem, né, algumas questões importantes. É um time que não distribui muitas assistências, é um time que também comete muito turnover.
né? O Phoenix é um dos piores times na NBA na relação assistências e turnovers, né? É 1,62 assistências para um turnover. Então é um time que comete muito turnover contra o KC no jogo de ontem pela Copa da NBA. Isso foi um problema, né, gigante. O KC soube capitalizar muito bem em cima dos turnovers de Phoenix. Só que mesmo com esses problemas, o Phoenix está conseguindo vencer jogos, está conseguindo competir, muito por conta dos seus role players, né? Dillon Brooks está tendo 22 pontos de média, uma coisa absurda, é de longe a melhor temporada do Dillon Brooks na vida. Grayson Allen está com quase 18 pontos de média, chutando para mais de 43% para 3. Né? Colin Gillespie, candidataço a Most Improved Player, o baixinho aí está com 13 pontos de média, 5 assistências. Então, mesmo com as questões de lesão, mesmo com essa falta de, né, capacidade de criação de jogo e tudo, turnovers e tudo, o Phoenix consegue competir por quê? Porque tem role players que estão jogando muito bem, que vivem em grande fase, tem um sistema defensivo muito bom, né? Jordan Wood fazendo um trabalho muito bom na parte defensiva, e é um time que está conseguindo se manter equilibrado, né? Isso tudo dentro da Conferência Oeste, o que torna tudo ainda mais impressionante. 14º lugar para Phoenix, e eu tenho certeza que com a volta do Devin Booker e com o Jalen Green conseguindo ficar saudável, esse time vai dar um salto muito grande na temporada. Eu tenho boas sensações, muito boas sensações com esse time do Phoenix Suns. Outro que também não consegue ficar saudável é o Cavaliers, né? O Cavaliers vai ficar em 13º aqui, perdendo 7 posições em relação à edição passada. E é um time que sofre muito também com lesões, cara. Darius Garland não consegue ficar saudável. Jarrett Allen também agora começou a machucar. É um time que não consegue ter sequência, cara. Né? E aí você junta essa questão das lesões com a queda brutal do desempenho ofensivo do Cavs. O Cavs, temporada passada, teve o melhor ataque da regular e, consequentemente, teve uma das melhores campanhas, né, com 68 vitórias. Só que nessa temporada, bicho, é bizarro como que o ataque do Cavs afundou. Né? O Cavs está em 10º em eficiência ofensiva. Contra o Golden State, o Cavs teve a sua pior atuação ofensiva na temporada. A pior, né? Enfrentando o Golden State totalmente, né, desfigurado. É um time que, em 2 oportunidades, ficou abaixo dos 100 pontos marcados na temporada, coisa que temporada passada só aconteceu uma vez na temporada inteira. Só nessa temporada o Cavs já ficou 2 jogos com menos de 100 pontos marcados. É um time que contra o Warriors só acertou 24% dos arremessos de 3, só foi 8 pontos de contra-ataque. O Darius Garland fez um jogo terrível, 6 de 15. Darius Garland que tá fazendo uma temporada horrorosa, jogando muito mal. Muito mal. Então, além das lesões, a queda do desempenho ofensivo do Cavs é gritante, cara. É gritante e o resultado tá aí. 14 vitórias, 11 derrotas, campanha medíocre no leste onde a tendência era o Cavs dominar. E não. O Cavs passa longe de dominar. Então, 13ª posição aqui pro Cavs. Tá mais do que justa, viu? Mais do que justa. Em 12º lugar, perdendo 5 posições em relação à edição passada, eu vou de Toronto Raptors, cara. Toronto também engatou uma sequência aí que não consegue sair, né, cara? Né, Toronto, depois daquele começo maravilhoso de 9 vitórias seguidas, mano, o time não consegue engatar mais. Né? Acabou de ser eliminado da Copa da NBA, né, perdendo ali pro Knicks. E uma das coisas que explica essa queda do Toronto é o fato do Raptors não conseguir ir bem no lance livre, né? O Raptors, no jogo contra o Lakers, se não me engano, o Raptors foi mal no lance livre, né? Se não me engano.
Posso estar enganado, mas eu acho que o Raptors foi bem mal. Só que na temporada o Raptors não consegue. Assim, e nem é que o Raptors não acerta muito o lance livre. O Raptors não vai pro lance livre. O Raptors está entre os 10 times que menos vai pro lance livre na temporada. O Raptors é só um dos 5 times na NBA que não tem nenhum jogador com mais de 5 lances livres tentados por jogo. Isso faz muita diferença, cara. Você precisa ir pro lance livre. Você precisa ter desempenho no lance livre. Precisa ser mais agressivo atacando um garrafão. O Raptors não consegue. Não consegue. E isso faz diferença no final do jogo. Contra o Knicks mesmo. Cara, o Knicks bateu 10 lances livres a mais do que Toronto. Isso faz diferença pra cacete, mano. Né? Obviamente que não é o único fator. O Raptors ainda é um time muito inconsistente na parte ofensiva. Eu ainda não consigo confiar no Brandon Ingram, com todo respeito. Não consigo confiar nele. Mas uma das coisas que o Raptors mais precisa melhorar é a questão do lance livre, cara. O Raptors precisa ir mais pro lance livre. Precisa, cara. Isso faz muita diferença. E aí, 11 derrotas, 12ª posição aqui pro Toronto no nosso Power Ranking. Fechando aqui mais uma prateleira, em 11º, eu vou de Miami Heat. Outro time que também tá passando por uma queda de desempenho ofensivo. Né? Miami é um time que começou a temporada voando, né, cara? Marcou pelo menos 120 pontos em 13 dos primeiros 21 jogos que disputou. O ataque começou afiadíssimo, só que nos últimos 4 jogos, o Miami não consegue nem chegar perto de 120 pontos marcados. Né? E todos perdeu. Todos perdeu. Né? É um time que não tá conseguindo retomar o mesmo nível do começo da temporada. A volta do Tyler Hero aparentemente deu uma mexida nesse sistema do Spoelstra que estava bem azeitado. Parece que o Tyler Hero deu uma piorada no ataque do Heat, se é que isso é possível. Então é um time que está passando por uma queda, está passando por uma oscilação. E é isso. Sofreu sua 11ª derrota na NBA Cup, foi eliminado pelo Magic e com 14-11 de campanha e com essa queda de desempenho ofensivo, Miami Heat perde 3 posições em relação à edição passada e fica aqui na 11ª colocação. Abrindo o top 10, e aí sendo um dos times que mais ganhou posições aqui no Power Ranking, eu vou de Boston Celtics, cara. Celtão aí, todo mundo achando que o Celtão não ia brigar por nada, que não ia fazer nada nessa temporada. Tá aí, bichão. Já são 15 vitórias na temporada, apenas 9 derrotas. É um time que tá, né, conseguindo brigar pelo topo da Conferência Leste. Jaylen Brown jogando num nível absurdo, melhor temporada do Jaylen Brown. O ataque conseguindo produzir bem, né? O Mazzulla Ball sendo novamente efetivo. O Celtics tem um problema parecido com o Toronto Raptors, que é a questão de lance livre. Né? O Celtics está entre os piores times da liga em lances livres por jogo. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. Você precisa ter um desempenho melhor se você quiser brigar pelo topo, porque jogos apertados muitas vezes são decididos por lance livre, né? Então o Celtics precisa também melhorar nessa questão do lance livre. Só que é complicado, porque a questão do Celtics é muito por conta do sistema ofensivo do Mazzulla. Né? O sistema ofensivo do Mazzulla, ele não favorece lance livre, porque é um sistema muito baseado em bolas de 3, né? O Celtics conseguia ir bem no lance livre nos últimos anos porque tinha o Tatum, né? O Tatum ia bastante pro lance livre. O Tatum, na temporada passada, foi um dos que mais foi pro lance livre, né? Ele ficou em terceiro, eu acho. Ficou em terceiro. Não tem ele nessa temporada, né? E aí eu acho que é muita questão do Jaylen Brown ser um pouquinho mais malaco na hora das infiltrações. Ele até falou sobre isso numa live dele, né? Que ele não quer ser um flopper e tudo. Mas, bicho, não tô falando de você virar flopper, mas você precisa
né, forçar mais idas no lance livre, porque isso faz muita diferença, cara. Em jogo apertado, você tem que ter esse recurso, mano. E Celtics, Raptors são times que não têm esse recurso, não tem isso a seu favor. Precisa melhorar. Então é um ponto a ser melhorado, mas independente disso, cara, a campanha do Celtics é maravilhosa até então. Depois daquele começo ruim, com 3 ou 4 derrotas seguidas, o Celtics está numa ascensão muito grande, cara. É um dos melhores mandantes da temporada, né? Se faz valer bem do desempenho no TD Garden. Então, é isso. Fica esse ponto aí de crítica, né, na questão do lance livre, mas sem dúvida alguma a campanha do Celtics é muito mais positiva do que negativa, né? Os pontos positivos são bem maiores do que os pontos negativos. 10º lugar para o Celtics aqui nesse Power Ranking. Em 9º lugar, eu vou de Orlando Magic. Eu vou de Magicaço na 9ª posição, ganhando 5 posições em relação à edição passada. São 15 vitórias e 10 derrotas na temporada. O Magic que conseguiu sobreviver bem à ausência do Banqueiro, tanto que venceu 7 jogos sem o Paulo Banqueiro, só perdeu 3, se não me engano. Banqueiro que ficou fora por conta de uma lesão na virilha. Então, um time que conseguiu lidar bem com a ausência do seu franchise player e agora vai ter que aprender a lidar bem com a ausência do seu segundo melhor jogador, que é o Franz Wagner. Né? Franz Wagner vai ficar fora por um tempo por conta de um entorse no tornozelo que ele sofreu no jogo. Foi no jogo contra... Agora me esqueci contra quem foi. Contra o Knicks, talvez? Acho que foi contra o Knicks. Vai ficar sem ele. Ele que vinha sendo o jogador mais consistente do Magic na temporada. Mas o Magic já mostrou que consegue lidar bem com lesões. Inclusive, sem o Franz Wagner, o time eliminou o Miami Heat na NBA Cup. Conseguiu vencer. Grande atuação do Desmond Bane. 37 pontos, né? Jogou demais. Então, eu acho que o Magic vai saber lidar com a ausência do Franz, mas é uma pena esse time não ter conseguido ainda ficar 100% saudável, né? Um time que tem um potencial muito bom, mas precisa ficar saudável para isso, né? Então, torcer pela saúde desse time do Magic, que mesmo assim tá com a campanha boa, 15 vitórias e fica em 9º lugar aqui no nosso Power Ranking. Em 8º lugar, eu vou de Minnesota Timberwolves. Minnesota que tá tendo uma dificuldade extrema em vencer adversários com campanhas positivas, né? Um time que tá com uma dificuldade grande em vencer times de fato bons, mas tá conseguindo acumular algumas boas vitórias, são 15 vitórias na temporada. Anthony Edwards e Julius Randle vem jogando muito bem, né? Vem jogando muito bem, os dois estão tendo um desempenho muito bom. Quando os dois estão em quadra juntos, Minnesota tem um plus-minus de 8,4 pontos, de 8,4 pontos positivos a cada 100 posses, né? Então, são dois caras que estão tendo um desempenho muito bom. Uma coisa que Minnesota tem que melhorar muito é a defesa sem o Gobert. Mano, os números defensivos do Minnesota, quando o Gobert tá no banco, são inacreditáveis, cara. Ó, com o Gobert, o rating defensivo de Minnesota é de 108,6. É o melhor rating defensivo depois de OKC. Sem ele, o rating cai para 118,3. Que só não é pior do que o do Hornets e o do Clippers. Então, é um ponto que Minnesota tem que melhorar. A defesa sem o Gobert tá sendo horrível. Mas, para além disso, Minnesota precisa se tornar mais sólido nos dois lados da quadra e precisa começar a vencer adversários bons com mais frequência. Né? Esse é o grande ponto de crítica ao Minnesota, que ainda assim fica aqui na 8ª posição. Em 7º lugar, perdendo 3 posições em relação à última edição, eu vou colocar o Los Angeles Lakers, tá, gente? O Leicão, que foi ontem atropelado pelo San Antonio Spurs na NBA Cup, foi eliminado da NBA Cup. Lakers tem uma campanha boa, 17 vitórias, 7 derrotas, mas é um time que tem problemas, né, muito grandes, né?
O J.J. Redick falou sobre isso ontem, né? Como que o Lakers, em todo jogo, é exposto... Os mesmos problemas são sempre expostos, né? O J.J. Redick falou sobre isso. E, de fato, cara, todo jogo o Lakers apresenta os mesmos problemas. Uma defesa horrível, uma defesa que não consegue parar o ataque adversário. A defesa em transição do Lakers, cara, é uma coisa bizonha. Bizonha. O Lakers permite que os adversários tenham, em média, 24,3 pontos em transição por jogo. É uma das piores marcas da liga. O Lakers permite que o adversário tenha 55% de aproveitamento nos arremessos em transição. É uma transição horrível. É um time que volta mal para a defesa, é um time que volta lento para a defesa, né? E aí você junta isso ao fato do Lakers também não conseguir proteger o garrafão e também não conseguir proteger o perímetro. Cara, o Lakers é o 27º em defesa de bola de 3. Ele cede ao adversário mais de 38% de aproveitamento nos arremessos fora do garrafão. Então, defensivamente, o Lakers é ruim em todos os sentidos. Em todas as áreas da defesa, o Lakers é ruim. Ofensivamente, o Lakers é bom, tá? O Lakers tem o 6º melhor rating ofensivo da liga. É um bom ataque. Mesmo com as questões de turnovers, mesmo com a falta de bola de 3, né? O Lakers é o 26º em bolas de 3 convertidas. E o 17º em aproveitamento. É um time ruim na bola de 3. Ou medíocre, no mínimo. Mas ainda assim consegue produzir na média e na curta distância. Por quê? Porque tem Luka, tem Reeves, tem LeBron. São caras que têm volume. O próprio Ayton tá tendo um volume muito bom ali por dentro. É um time que vai bastante pro lance livre, pela questão de ter Reeves e Luka, que são dois dos que mais vão pro lance livre na temporada. O Luka, se não me engano, é o que mais vai, inclusive, nesse ano. Então, no ataque, o Lakers consegue se virar. O Lakers consegue mascarar os problemas do ataque. Na maioria das noites. Só que defensivamente o time não consegue, cara. Não consegue. E aí, em jogos como o de ontem, onde San Antonio conseguiu botar ali 17 de vantagem antes do intervalo, dificilmente o Lakers vai conseguir ganhar esse tipo de jogo. Porque para você tirar uma desvantagem dessa, você precisa defender bem. E o Lakers não consegue. Não consegue, né? Então, por conta disso, e por conta das 7 derrotas, o Lakers fica em 7º lugar, perde 3 posições. E na frente dele, com a mesma campanha, só que com um desempenho melhor e com uma solidez maior, eu vou colocar San Antonio Spurs. Vou colocar San Antonio Spurs em 6º. San Antonio ganha 7 posições em relação à edição passada. É um time que, mesmo sem o Wembanyama, tá conseguindo vencer e tá conseguindo ter uma performance muito boa, muito mérito, né, de De'Aaron Fox, muito mérito de Devin Vassell, que são caras que, né, elevaram o nível nesse período sem o Wembanyama. O próprio Dylan Harper, né, voltando bem de lesão. Stephen Castle voltando bem de lesão. O Castle que ontem jogou demais. Jogou muito o Stephen Castle. Então, o San Antonio tá conseguindo se manter muito bem, mesmo sem o Wemby. Um ponto que San Antonio tem sofrido bastante sem o Wemby é na contestação dos arremessos de fora, né? Sem o Wembanyama ali, que é um cara que cobre a quadra inteira, que contesta todos os arremessos possíveis, San Antonio não tá conseguindo limitar tanto as bolas de 3 do adversário. Ontem mesmo, o San Antonio tomou 8 bolas de 3 do Marcus Smart, né? E isso vem sendo uma tendência nesses jogos sem o Wembanyama, né? San Antonio tá cedendo mais de 38% de aproveitamento pros adversários na bola de 3. Então, o Wemby tá fazendo muita falta, especialmente nessa parte, né? Obviamente na defesa de garrafão ele também faz muita falta. Só que sem ter o Wemby ali trancando o garrafão e contestando os arremessos de fora, a defesa de San Antonio tá tendo, né, tá sendo mais explorada, porque os adversários, além de conseguir explorar mais o garrafão, porque não tem o Wemby, eles conseguem criar arremessos mais limpos, né? Porque eles atacam o garrafão, a defesa de San Antonio aglutina e libera mais arremessos de fora. Então a ausência do Wemby
desestruturou muito essa defesa de San Antonio, só que mesmo assim o time tá conseguindo vencer, né? Darren Fox tá tendo um desempenho muito bom, né? Devin Vassell tá com aproveitamento acima dos 38% para 3. Dylan Harper e Stephen Castle, como eu falei, voltaram bem de lesão. Luke Cornett fazendo um bom jogo, está fazendo bons jogos. E aí o time tá conseguindo vencer, tá conseguindo se manter sólido. Eliminou o Lakers e aí fica em sexto lugar com 17-7 de campanha. Tá? E o Wembanyama deve voltar no próximo jogo, né? Deve voltar pro jogo contra o OKC no sábado. Obviamente vai melhorar muito as coisas lá em San Antonio, né? Indo pro top 5, abrindo o top 5, eu vou de New York Knicks, tá? Eu vou de Nicão no top 5, ganhando 4 posições. Nicão fica no quinto lugar. O Knicks tá tendo problemas, né, na defesa e tal, o que é natural, né? A partir do momento que você tem Jalen Brunson e Karl Anthony Towns no seu quinteto titular, você vai ter problemas defensivos, não tem como. O Josh Hart, né, o fato dele ter voltado ao bom, né, retomado o bom basquete, ajudou a defesa do Knicks a dar uma melhoradinha nos últimos jogos. Tanto que são 8 vitórias nos últimos 9 jogos, né? Mas ainda assim é um time que sofre na defesa, tem questões na defesa, só que tá conseguindo executar bem no ataque, tá conseguindo ter um ótimo desempenho no ataque. Jalen Brunson voltou muito bem de lesão. Você tem o Giannis Nobe, Michael Bridges também jogando muito bem. E aí o Knicks, mesmo com seus probleminhas defensivos, tá conseguindo vencer jogos, tá conseguindo se manter no topo da conferência, né, sempre ali em cima. São 17 vitórias, 7 derrotas. Tá classificado para a próxima fase da NBA Cup. Então, o Nicão para mim merece o quinto lugar. Tem que melhorar a parte defensiva, mas fora isso, tô gostando do que eu tô vendo. O Mike Brown tem feito um bom trabalho. O ataque do Knicks tá sendo um ataque bem legal de se ver. E é isso. Quinto lugar pro New York Knicks. Em quarto lugar, eu vou de Houston Rockets, tá? Houston Rockets em quarto, 15 vitórias, 6 derrotas. Houston é um time que é muito bom nas bolas de 3, né? Tá tendo um desempenho excelente nas bolas de 3. É o melhor time da liga em rebotes ofensivos, com uma vantagem considerável para o segundo lugar. Lidera com sobras, né, em percentual de rebotes ofensivos na temporada. Só que é um time que tem algumas questões importantes, né? É um time que comete muito turnover. É um dos times com o maior percentual de turnovers na liga, 16,1%. É um time que cede muitos pontos pro adversário pós-turnovers, contra a Dallas mesmo, que foi, né, onde Houston perdeu por 13 pontos. Houston cedeu 34 pontos para Dallas via turnovers. Então, a questão dos turnovers tem sido um problema. E isso vai muito na questão da ausência do Van Vliet, na ausência de um PG de origem mais experiente. O Rich Shepard ainda não... Assim, ele tá numa melhora, mas ele ainda peca, ainda cuida mal da bola. Nesse jogo mesmo contra a Dallas, ele teve uma sequência ali de 3 turnovers em 1 minuto, basicamente, né? Então, Houston tem esse problema com turnovers e tudo. O ataque ainda não flui da melhor forma possível, mas o domínio nos rebotes ofensivos, o bom desempenho no perímetro e o fato de ter Kevin Durant e Alperen Sengun faz com que Houston tenha a campanha que tem e fique em quarto lugar aqui, ganhando uma posição em relação à edição passada. Em terceiro lugar, abrindo o top 3, eu vou de Detroit Pistons, tá? Eu vou de Detroit Pistons. São 19 vitórias e 5 derrotas para Detroit. Detroit começou a temporada voando com 13 vitórias seguidas, maior marca da franquia. Só que aí o time começou a ter uma queda, teve vários jogos, né, que Detroit perdeu por vacilos no clutch, né, desperdiçando grandes vantagens. Então é um time que ainda não aprendeu a fechar jogos, ainda está nesse processo de aprendizado. É uma coisa que Detroit peca muito e é um problema que o time já
já estava apresentando até na sequência de 3 vitórias seguidas, são nas bolas de 3, né? Um time ruim na bola de 3. É o 19º em porcentagem de bolas de 3 na temporada. E é o 28º em tentativas. Então é um time que tenta pouca bola de 3 e acerta pouca bola de 3. Tanto que nesses jogos que Detroit perdeu no clutch e desperdiçou grandes vantagens, uma coisa que foi comum nesses jogos foi o adversário ir muito bem na hora que começou a marcar em zona. Toda vez que o adversário marca em zona, Detroit sofre. Por quê? Porque não tem bola de 3. E uma das formas de você quebrar a marcação em zona é converter muitas bolas de 3. Detroit não consegue. Não consegue. Né? Em todas as 5 derrotas que o Pistons teve nessa temporada, o time chutou menos de 33% para 3. Então você vê que é um problema que tem gerado consequências importantes. Né? Em todas as derrotas, o Pistons foi mal para 3. É um ponto que o time tem que melhorar. E aí eu acho que a melhora vem muito de adição de nomes. Detroit precisa buscar mais arremessadores no mercado. Tem aí um Klay Thompson dando sopa lá em Dallas. Se fosse Detroit, eu ia atrás. Então, se tem algo que dá para criticar nesse time do Pistons, é as bolas de 3. De resto, defensivamente, eu adoro a identidade defensiva desse time do Pistons. É um time que produz muito bem na média e curta distância. Se não me engano, é o time com maior aproveitamento no garrafão na temporada. Cade Cunningham jogando um nível absurdo. Jalen Duren jogando um nível absurdo. Adoro essa duplinha. Então, é um time que tá performando muito bem, tá vencendo, só que essa questão das bolas de 3 tá sendo um problema e está acarretando em derrotas, né? E o fato do time ser tão vulnerável enfrentando marcação em zona também é um problema. Também é um problema. Então, Detroit Pistons fica em terceiro. Em segundo lugar, eu vou de Denver Nuggets. Mesmo com todas as inconsistências de Denver, para mim Denver é o segundo melhor time da NBA. É um time que recentemente engatou uma sequência de 8 vitórias seguidas fora de casa. Maior marca da história da franquia. E isso sem Aaron Gordon, isso sem Christian Brown, o que vem sendo um dos grandes problemas de Denver na temporada, né? O fato de Denver não conseguir ficar saudável tá sendo um problema grande, né? Tanto é que sem Aaron Gordon, o desempenho de Denver é de 4 vitórias e 3 derrotas. Com ele, Denver tava 10-3. Então é um cara que faz muita falta, é o melhor defensor do time. É um cara que tem uma química com o Jokic incrível, então é um cara que faz muita falta. Christian Brown também fazendo falta pra caramba. Só que mesmo assim, Denver tá conseguindo ótimos resultados. Como eu disse, 8 vitórias seguidas fora de casa. Jamal Murray jogando um nível incrível. Melhor temporada do Jamal Murray. Nikola Jokic, mesmo com todos os seus problemas defensivos, e ele vem indo bem mal na defesa, inclusive, os jogos contra Chicago e contra San Antonio, ele foi horrível na defesa. Em outros também. Mas mesmo com as questões defensivas, o Jokic tá com match triple-double. Né? Tá com match triple-double, tá produzindo pra caralho. Tanto que ele lidera a corrida pra MVP da NBA. Né? Então você tem um Jamal Murray jogando em alto nível, você tem o Nikola Jokic jogando em alto nível, e o time tá conseguindo vencer. Um problema de Denver nos últimos jogos tá sendo o fator casa. Denver tá voando fora de casa, mas em casa Denver tá mal. São 4 derrotas seguidas em casa. 3 dessas derrotas contra times abaixo dos 50% de campanha. E uma contra San Antonio sem o Wembanyama. Então, Denver é um time inconsistente. Só que mesmo dentro da inconsistência, Denver tem apresentado um basquete bom em várias noites. Muito bom em várias noites. Tá com uma campanha muito boa. 17-6 no Oeste é excelente. E pensando em projeção, isso é sim levado em conta aqui no Power Ranking, eu coloco o Denver como o segundo melhor time da liga. Eu coloco. Talvez em performance, Detroit e até Houston estejam à frente. Mas conjunto da obra e olhando para o potencial desse time saudável, para mim Denver é o segundo melhor. Eu ainda coloco o Denver como o segundo melhor. E o melhor time da liga, isso aí não tem nem discussão, acho que zero surpresa. OKC, né, gente? Não tem muito pra onde correr. Melhor campanha da liga.
Segundo time na história a começar uma temporada 24-1. O outro foi o Golden State, do recorde, né? O OKC que, inclusive, caminha para quebrar esse recorde do Golden State. Só para vocês entenderem, segundo o relatório de probabilidades do Basketball Reference, que é baseado em, né, inúmeras simulações ali e tal, a probabilidade de vitórias de Oklahoma, a projeção de vitórias para Oklahoma é de 77 vitórias. O Dunks and Trees dá uma projeção de 73 vitórias para o OKC. Então, o OKC caminha para ter uma temporada de no mínimo 70 vitórias e com chance real de quebrar o recorde do Golden State. É um time que segue sendo a melhor defesa da liga de longe. Tem um rating de 104,1, o que é 6 pontos por 100 posses de bola, melhor do que de Houston, que tem o segundo melhor. Então, o OKC é com sobras a melhor defesa da liga. É um time que, mesmo nunca tendo ficado 100% saudável na temporada, tem 24-1 de campanha. Né? Você tem noção que o quinteto ideal de Oklahoma, que é Shea, Jalen, Dort, Chet e Hartenstein, esse quinteto não jogou junto ainda. E mesmo assim, são 24 vitórias e só uma derrota. É surreal, né? É surreal o que faz o OKC. É um time que, no único jogo que não teve o Shea, que tá jogando nível MVP de novo, venceu o Jazz por 30 pontos. Então, é um time, cara, assim, é foda falar isso, mas é um time que não tem problemas, assim. O problema que o OKC tinha no ano passado, que era as bolas de 3, que inclusive foi um problema no playoff, né? O OKC chutou para 33% no playoff, isso foi um problema. Nesse ano, foi corrigido. O OKC tá tendo o 7º melhor desempenho em bolas de 3 na temporada, chutando para 37,4. O Shea, que não tinha a bola de 3 como uma das suas principais armas, tá sendo um dos melhores arremessadores de 3 nessa temporada. Então, o OKC, além de estar tendo o desempenho que tem, além de sustentar a melhor defesa da liga por mais um ano, além de conseguir lidar muito bem com as lesões, que, né, não abandonam o OKC nunca, o OKC ainda conseguiu melhorar o único ponto negativo que teve temporada passada. É surreal, cara. É realmente surreal esse time de OKC. Eu até falei ontem e repito, eu não consigo ver esse time do Thunder perdendo 10 jogos nessa temporada. Não consigo, cara. Sinceramente, pode parecer clubismo e talvez até seja um pouco, mas eu não consigo, cara. Não consigo ver esse time do Thunder perdendo mais 9 jogos. Por isso que eu acho, e tenho uma convicção muito grande, que o OKC vai buscar o recorde do Warriors, cara. E não é que vai buscar, queremos o recorde. Não, eu acho que naturalmente o OKC vai quebrar o recorde. Porque eu não consigo ver como esse time vai perder mais 9 jogos. Não consigo, cara. Sinceramente, como é que esse time vai perder 9 jogos? Não consigo, cara. Na boa, não consigo. Sinceramente, não consigo. Mas o OKC vai começar a poupar. Mas o OKC vai segurar ali nos últimos jogos. Beleza, mesmo o poupando, eu ainda acho que o OKC não vai perder mais 9 jogos. Porque o OKC já mostrou que mesmo sem sem J-Dub, mesmo sem Shea, mesmo sem Chet, mesmo sem Hartenstein, mesmo sem Dort, o OKC consegue vencer ainda. Por quê? Porque é um elenco absurdamente profundo e é um time que tem uma fome absurda, cara. Você vê os jogadores do Thunder em quadra, você vê os caras com fome, mano. Fome. Tesão lá em cima, querendo vencer sempre. Entendeu? É bizarro, cara. Esse time é bizarro e é o melhor time da liga, não tem muito o que justificar. E o time caminha aí pra buscar o recorde aí do Golden State. Então, é isso, minha gente. Pra mim, esse é o Power Ranking, tá? Daqui 2 ou 3 semanas eu volto pra atualizar, mas hoje esses são, pra mim,
os melhores e piores times da temporada. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso. Se gostou, por favor, avalie com seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma olhadinha na Centauro e de usar o cupom SWISH10, né, na compra de qualquer produto para garantir 10% de desconto. E é isso, minha gente. Obrigado a todos pela audiência. Beijo no coração de vocês e tchau.